Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui entre astros e arcanos, a previsão do seu horóscopo que vai do dia 14 de julho até o dia 20 de julho. E sem mais delongas e também sem vinheta, vamos começar falando do signo de Áries. Essa semana saiu para vocês a carta do As de Copas. E galera, eu preciso falar uma coisa. O ariano já estava passando por muitas coisas, né? Muita coisa que precisava parar, pensar, resolver. Finalmente, nessa semana, as coisas melhoram e começam a dar aquela aliviada. Essa carta é uma carta de grande harmonia, grande felicidade e é uma carta de plenitude, né? Então, durante a semana, os arianos podem aguardar, receber aquele respiro, né? Sabe aquele momento que você pode aproveitar efetivamente e descansar? É essa semana. Então espere para receber as bênçãos, né? Bastante harmonia, muita felicidade e coisas que são relacionadas ali com o coração, né? Tá junto da família, aquilo que te deixa o coração quentinho, também são coisas que vão acontecer durante a semana. Aproveite bastante para receber todas essas bênçãos e não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. Vamos falar do signo de Touro. Que essa semana saiu para vocês a Princesa de Ouros, e em alguns tarôs aparece como Valete de Ouros, né, Pajem de Ouros. O nome não importa muito, mas o significado é a mesma coisa. Se você é taurino e você é taurina, durante essa semana, pode aguardar que tem notícia positiva chegando aí, e as expectativas para que isso aconteça vão estar lá em cima. Também é uma carta que fala que vai ser uma sedução, você vê? Essa carta é uma carta que fala de sedução, justamente porque é uma carta que também abre expectativas para o campo amoroso e o campo financeiro. Então, relacionado com questões de dinheiro, questões ali de romance, vai ser uma semana muito próspera para o pessoal que é de Touro, principalmente está precisando resolver alguma coisa ali, sentar com o parceiro, conversar, né? Às vezes a gente deixa as oportunidades passarem, mas essa semana, se você puder, é o momento de sentar com o seu parceiro e resolver algumas velhas feridas ali, para seguir em frente. Também é uma carta de oportunidades favoráveis, tá? E é uma carta de sedução ali, de coisas boas. Mas é uma carta que pede pra gente tomar cuidado com uma certa imaturidade em alguns aspectos. Então a semana do taurino tá tranquila, mas só não esquecer de colocar o pezinho no freio ali para uma outra coisa mais importante, mais pontual, tá bom? Não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. E se as coisas estão bacanas ali, ó, até arranjei a cadeira aqui, ai meu Deus do céu, acho que tô precisando perder uns quilos. Brincando. Gente, se as coisas estavam bacanas ali, pessoal de Touro, pessoal de Áries, né? Já você que é geminiano essa semana, o tarô pede para você tomar cuidado. Saiu para vocês a carta do 7 de copas, e é uma carta que pede para vocês abrirem bem os olhos, porque tem gente aí tentando te enganar, ou você mesmo está enganado em relação a alguns aspectos muito importantes da sua vida, que você coloca aquela venda, né, aquela trava nos olhos, tá todo mundo falando, isso não vai dar certo, você vai colocar os pés pelas mãos, e aí o geminiano é teimoso, né, um signo de ar, que acha que sabe tudo o tempo todo, e vai tomar na cabeça. Então, gente, seguinte, durante a semana, o pessoal que é de Gêmeos precisa colocar o pezinho no freio e tomar cuidado com algumas decisões que vocês vão tomar, principalmente para questões de carreira e para questões de vida pessoal. É importante que vocês abram os olhos e entendam o que tá todo mundo falando para você que não vai dar certo, mas você tá sendo teimoso. Então, às vezes eu sei que é difícil, né? Sou aquariana, é um signo de ar também, é difícil pra gente chegar uma outra pessoa e falar, você tá errado. Né? Tem signos que são muito mais abertos à crítica, né? A gente apontar ali um caminho mais bacana. Mas signo de ar, geralmente, a gente é muito teimoso e a gente acha que sabe tudo, mas não é assim. Então, se você quiser não se lascar durante a semana, é o momento de você respirar fundo, põe o pezinho no freio e abra bem os olhos. Tem alguma coisa que está te entravando ali, que você está se enganando e que você pode melhorar isso simplesmente ouvindo as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Não se esquece que também tem dica extra aqui no cantinho. E se você é canceriano, você é canceriana,
a semana tá bombando pra vocês. Saiu pra vocês a carta da Rainha de Copas. E eu preciso falar uma coisa, galera. Essa carta aqui tem tudo a ver com o pessoal que é signo de água, principalmente o pessoal de câncer, porque é uma carta que fala que a intuição vai estar lá em cima. O amor, o carinho, o cuidado com as pessoas da família e com você mesmo também vão estar lá em cima. Então é uma semana de muita harmonia, de muito sucesso, de realização amorosa e é uma semana de muita sorte, né? A Rainha de Copas é aquela carta no tarô que ela não precisa estar presente para saber que as coisas aconteceram. Ela simplesmente sabe, porque a intuição dela é muito forte. Então o pessoal que é canceriano, na semana passada, precisou ali ficar com o pezinho no freio, né, em relação a coisas de dinheiro, pessoas que ficavam em volta ali enganando, tentando arrancar uma casquinha. Mas essa semana, a semana do canceriano será uma semana de muito amor, de muita plenitude, de muito sucesso, né? E sorte especificamente. Então assim, se você puder ser canceriano, ser canceriana, jogue na loteria. Eu jogaria, né? Mesmo não sendo canceriana, semana sim e outra também, eu estou lá fazendo a minha fezinha. Então aproveite, vai ser uma semana de muita plenitude. E não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. Já se você é leonino, você é leonina, saiu para vocês essa semana a carta do As de Espadas. E eu preciso falar uma coisa. Galera, normalmente quando essa carta sai, tem alguma situação na vida da pessoa que precisa ser cortada pela raiz ali. Corte rápido. Às vezes tem uma situação que você já tá carregando há muito tempo, que nem se fosse uma corrente. Se você não resolver, a vida vai chegar e vai resolver para você. Então essa carta é um lembrete para que os leoninos tomem as decisões que precisam ser tomadas durante essa semana. Também é uma carta que a sabedoria, né, o poder, a objetividade ali, bastante inteligência, vai estar acompanhando vocês justamente para que vocês tomem essa decisão que precisa e resolvam ali uma situação muito importante que vocês estão deixando passar, tá bom? É uma carta que pede reforço na proteção espiritual, tá? Então, não sei a religião de vocês, mas tem gente que gosta vela de anjo da guarda, às vezes novena, né, promessa, banho de erva, incenso, eu não sei. Contanto que você se sinta bem, é uma coisa que vai ajudar bastante os leoninos durante a semana, né? Pedra, cristal, às vezes andar no bolso, né? Dente de alho. Então, assim, proteção espiritual é uma coisa que precisa reforçar durante a semana. E leoninos, não se esqueçam, tem uma coisa importante que vocês precisam resolver, que já tá barrigando ali, mas essa é uma semana decisiva, beleza? Não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. E vamos falar daquele signo que é virgem só no nome. Eu sempre faço essa piada, a produção não aguenta mais, mas eu não consigo parar de fazer. Gente, pessoal que é do signo de virgem, essa semana saiu pra vocês a carta do Rei de Ouros. E eu preciso falar uma coisa. É uma carta do pai realizador. É uma carta que a semana, de uma forma material, para o pessoal que é do signo de virgem, vai estar muito boa, tá? Então, assim, negócios que se realizam, dinheiro que entra que você estava esperando, dinheiro que você não estava esperando, coisas que se concretizam na sua vida, principalmente coisas materiais estão chegando durante essa semana do dia 14 até o dia 20 de julho. Então aproveitem, porque tem alguns planos que você que é de virgem precisa tirar do papel, né? Vocês são um signo muito organizado e que gosta de deixar as coisas lá nos mínimos detalhes, agenda, e-mail, tudo que puder ali, tabelinhas. Mas a organização não adianta nada, o planejamento não adianta nada se vocês não colocam em prática. Então é uma carta que fala, ó, materialmente falando, a semana vai estar bacana. Então, sabe aqueles planos que estavam no papel e você tá deixando pra lá faz tempo? Coloque em prática, escolhe um que não vá mexer muito na sua rotina, um plano, uma coisa que você precisa realizar, que você já estava barrigando faz tempo. Então, assim, é uma carta de muita proteção espiritual, muita coisa boa material chegando, mas pede que vocês tenham uma atitude mais realizadora durante a semana. E não se esqueçam que tem dica extra aqui no cantinho. Vamos falar do signo de Libra, esse signo que também é um signo de ar, muito equilibrado normalmente, né? Signo de Libra, pessoal equilibrado. Saiu pra vocês essa semana a carta do 4 de paus. E galera, eu preciso falar uma coisa. Essa carta aqui é uma carta de felicitação, de comemoração e de vocês recebendo umas coisas, né? Que vocês estavam esperando há muito tempo. Então, às vezes é uma notícia muito boa, às vezes é um negócio muito bom, às vezes você vai ter aquela resposta positiva da pessoa que vocês gostam.
mas é uma semana de felicitação e comemoração, né? Para vocês passarem ali o tempo com as pessoas que são importantes para vocês e de efetivamente receber essas bênçãos do universo. É uma carta que também só tem uma puxadinha de orelha que ela fala: tudo que é demais faz mal, então vocês têm que tomar cuidado para não ficar, como eu vou dizer, é ruim dizer para a pessoa não comemorar demais, não ficar feliz demais. É que tudo que é demais, quem ri muito, né? Quem ri muito acaba chorando. Então, dê uma segurada somente na comemoração, porque às vezes tem pessoas à nossa volta que a gente acha que é amigo, que tá lá curtindo, mas a pessoa tem uma certa inveja. Tem gente que tem a inveja das coisas até que a gente não tem, né? Então, assim, se você é libriano essa semana, receba essa comemoração, aproveite, né, essa onda de energia positiva na sua vida durante a semana. Também materialmente falando é uma semana muito boa, mas cuidado só com as pessoas que você comemora, tá? Quem está em relacionamento é uma carta bacana, não nesse tarô, né, mas tem outros tarôs, principalmente de Rider-Waite, que ele mostra que é um casamento lá no fundo. Então, não sei, né, quem tá esperando ali ser pedido em casamento, ser pedido em casamento. Alô, produção! Tô aí esperando, né? Nem tô até. Não sou libriana, mas sei lá, né? Vai que. Não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. Vamos falar do signo de Escorpião. Essa semana saiu para vocês a carta da Rainha de Espadas. E, galera, o signo de Escorpião é um signo de água que geralmente é muito ao céu ou muito à terra, sabe? Quando tem que resolver as coisas, se joga. Quando você fala pra pessoa, toma cuidado, ela já pulou, né? Signo de água geralmente é assim, com exceção do pessoal de peixes, que tem o pezinho um pouco mais firme ali para questões que são de dinheiro. Mas, essa semana, se você é escorpiano, você é escorpiana, é o momento de você usar bem a sua racionalidade, a sua capacidade, a sua inteligência, a sua frieza e a sua objetividade. Essa carta da Rainha de Espadas pede que você resolva as coisas com um pouco mais de firmeza na razão, tá? Não é uma semana para o escorpiano e escorpiana se deixar levar pelas emoções, porque se vocês se deixarem levar pelas emoções durante essa semana, vocês vão colocar os pés pelas mãos e vão cometer muitos erros ali, principalmente questões que são de carreira e questões que são de relacionamento, tá? Então, assim, é uma semana que os escorpianos precisam se equilibrar em relação às suas emoções, ter mais pé no chão, mais pulso firme, ser mais objetivos. Tem umas coisas que vocês estão deixando passar, e geralmente quando aparece esse naipe de espadas, né, para a previsão da semana, significa que tem alguma coisa que você precisa resolver ali. Às vezes é um trabalho, às vezes é uma situação de família, alguma coisa que está se arrastando e você deixa passar, né? Naipe de espadas é resolução e decisão na vida. E rainha de espadas ainda é essa decisão com firmeza, tá? E equilíbrio entre razão ali e emoção. Não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. Vamos falar do signo de Sagitário, que é aquele signo metade humano, metade bumbum de cavalo. O pessoal que já acompanha a gente sabe que eu adoro fazer essas piadas muito bestas, né? Mas enfim. Essa semana saiu para vocês que são sagitarianos a carta do 8 de espadas. E galera, é uma carta de opressão. É uma carta de vocês se sentindo angustiados, assim, presos em alguma situação que precisam resolver. Geralmente essas situações são questões da vida amorosa e questões de vida material ali, vida financeira, carreira, alguma coisa assim. Pode ser também que tenha alguma coisa relacionada com vida espiritual, né? Às vezes saúde, cada pessoa, ela tem uma coisa muito específica que a aprisiona. Então, se você é sagitariano durante essa semana, tente pensar o que está te aprisionando, te deixando oprimido, que você se sente mal e não consegue resolver. É uma semana que você precisa se libertar disso. Nesse tarô não aparece, mas em outros tarôs é uma pessoa que ela está amarrada e tem várias espadas e ela tem uma venda nos olhos. Ou seja, a situação já está oprimindo a pessoa há tanto tempo e mesmo assim ela não consegue enxergar, né? Isso geralmente acontece em relacionamento, por isso que eu já falei logo no começo.
relacionamento e questões de carreira. Então, assim, galera, sagitarianos, durante essa semana, abram os olhos, tá? É uma semana que vocês precisam reforçar a proteção espiritual e efetivamente se colocar em primeiro lugar no relacionamento. A gente sabe que para alguns sagitarianos que têm família, a pessoa geralmente pensa no todo, né? Taurino faz muito isso, pensa no todo e se deixa ali para último lugar, geralmente para quem a família é muito importante. Só que a gente também não pode esquecer que a família é muito importante, mas se você é uma parte mais importante ainda. E se você, que é uma dessas partes mais importantes, não se cuidar, como você quer cuidar do restante? Então, abra seus olhos, sagitarianos, reforcem a proteção espiritual de vocês, abram os seus olhos e se libertem dessa semana em relação a alguma dessas situações que estão oprimindo vocês aí. Isso não é legal, beleza? Tem dica extra aqui no cantinho. Vamos falar desse signo, que vai gostar bastante dessa carta que saiu, o signo de Capricórnio. Galera, essa semana, do dia 7 até o dia 20 de julho, saiu para vocês, capricornianos, o 2 de copas. E nesse tarô aqui não aparece, mas normalmente a gente tem duas pessoas, aqui são dois peixes, eles estão se beijando, e é uma carta de sociedade. É uma carta que fala de união, de aliança, é uma carta que fala de boa sociedade, boas uniões e boas questões que se resolvem no campo material e emocional durante essa semana. Então, se você é capricorniano e trabalha com a sua esposa, se você trabalha com o seu marido, vai ser uma semana muito próspera ali, vai fluir bastante, as coisas vão render super bem no trabalho, tá? Se você não trabalha com a sua esposa nem com o seu marido, mas tem pessoas ali à sua volta que fazem parte da sua equipe, também é uma semana que tende a tudo dar certo ali, conforme o planejado e conforme o seu esforço durante a semana. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Então é uma semana que negócios se realizam, é uma semana que as alianças e as equipes, né, de trabalho vão estar tudo certinho, e também para questões amorosas é uma carta muito boa porque fala dessa tranquilidade, né, de você estar efetivamente com a pessoa que você precisa estar. Então, para os capricornianos que gostam muito de trabalhar, é uma carta muito boa e a semana nesse quesito vai ser nota 10 para vocês. Não se esquecem que tem dica extra aqui no cantinho. E o seguinte, trabalho não é tudo na vida, tá, gente? Também tem outras coisas que são importantes e apesar de ser uma semana muito boa, a gente também precisa olhar para esse lado mais espiritual, né? É uma carta que ela mostra essa completude e também é uma carta de proteção espiritual, mas canja de galinha, oração, nunca é demais. Então, se vocês puderem, orem, tomem essa sopinha e boa semana pra vocês. E se as coisas já estavam bacanas ali, bem legais, pessoal que é de Capricórnio, né? Pra vocês que são aquarianos, as coisas estão melhores ainda. Gente, para nós aquarianos maravilhosos, saiu essa semana a carta do mundo e eu preciso dizer que essa é a melhor carta do tarô. Então, essa semana, né, do dia 14 até o dia 20 de julho, é uma semana que as coisas tendem a melhorar muito. Que a proteção espiritual vai estar em alta, que a saúde melhora muito para quem estava precisando, e também é uma carta de realização material e da gente receber aquilo pelo qual a gente estava trabalhando há muito tempo, sabe? É uma carta de reconhecimento. Então, se você é aquariano, você é aquariana, é uma semana que você pode aguardar que coisas boas irão chegar, com certeza, tá? Mas tem uma pequena puxadinha de orelha. Galera, seguinte, nós somos esse signo de aquário maravilhoso, a gente costuma achar que a gente consegue fazer tudo sozinho e tudo de uma vez. A gente é muito humanitário para algumas questões, mas a gente não gosta que as pessoas se metam nas decisões que a gente toma, porque nós somos um signo muito independente. Só que isso, em alguns aspectos, deixa a gente sobrecarregado no seguinte sentido: eu tenho que colocar a mão ali para dar certo, e não necessariamente. Então, aquarianos, nós precisamos aprender a descentralizar, tá? Outras pessoas também fazem as coisas direitinho e a gente tem que aprender a tirar das costas, viu? Porque quando a gente se cobra demais, aquela panela de pressão, uma hora ela vai explodir. Então, assim, apesar da gente confiar demais no nosso taco, né? Nós somos muito confiantes para aquilo que a gente executa, a gente sabe da nossa qualidade, a gente também precisa de descanso. Então não se esqueçam que vocês não precisam fazer tudo sozinhos, apesar de fazer tudo muito bem, tá bom?
tem dica extra aqui no cantinho. Fica com a gente que semana que vem tem mais. Chegamos ao último signo do nosso zodíaco, último, mas nem por isso menos importante. Estou falando do signo de Peixes, signo de água, que é um pessoal que eu gosto bastante porque é um signo das emoções são fortes, mas eles conseguem manter ali o pé no chão para algumas questões que são materiais, então acho bacana esse equilíbrio. Bom, sem mais delongas, saiu pro pessoal de Peixes essa semana a carta da força, e não dá para ver nesse tarô, mas normalmente a carta da força é uma mulher que ela abre a boca do leão. Gente, isso é tão significativo e tem tudo a ver com que o pessoal de Peixes, né, eu ia falar câncer, tá vendo? Tô até ficando louco, aí produção, põe uma brincadeira aí que, meu Deus. Say what? Bom, tem tudo a ver com que o pessoal de Peixes vai precisar durante essa semana, tá? É uma semana que vocês vão ter que ter muita paciência, pessoal que é pisciano, porque vocês vão ter que conseguir aquilo que vocês precisam resolver usando a diplomacia, usando as palavras e sabe aquele jeitinho, com bastante paciência e com bastante tato, né? É uma carta de tato. Você não pode, se você quer uma coisa de alguém e você quer uma decisão favorável, às vezes vocês são advogados, às vezes, sei lá, entra com alguma coisa e quer uma promoção, quer alguma coisa que é muito específica, você não pode chegar com o pé na porta, né? Isso não existe. A gente tem que chegar com um jeitinho e saber falar para conseguir o nosso objetivo. Então é uma semana que os piscianos vão precisar usar bem as palavras, principalmente em relação a questões de carreira e questões amorosas, para não machucar os outros, né? Tem que saber ouvir, fazer as coisas com um pouco mais de calma e ter muita paciência. Algumas situações durante a semana na vida do pisciano vão tirar do sério. E vocês podem se sentir assim, eu não aguento mais, que vontade de mandar tudo pra pi, sabe? Você vê? Tô até ficando doida. Mas assim, gente, tem que saber controlar, né? É uma carta de muita proteção espiritual e isso vai ajudar vocês bastante durante a semana. Então é um mentor, um guia, um anjo da guarda, né? Espíritos ali que ficam em volta e vão te dar aquele sossega, meu filho. Quem é de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, sabe que tem essas entidades, principalmente preto velho, né, que põe a mão na gente assim e fala, sossega, filho, sossega, fia. Então é isso. Durante a semana, pessoal de Peixes tem que dar um sossega, filho, sossega, fia. Falar com um pouquinho mais de jeito para conseguir as coisas. É uma semana que a saúde vai estar boa também, e materialmente falando, também é uma semana bacana, mas tudo vai depender das palavras ali, do jeito que você conversa para conseguir os seus objetivos, beleza? Não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. E se você ficou com a gente até o final, muito obrigada. Toda semana a gente tem vídeo novo de horóscopo, previsão financeira e tem novidade aí chegando no canal, mas isso é uma outra história. Fica com a gente, curte, comenta, compartilha, ó, até deu lá. Ativa o sininho e não se esquece de colocar a gente como seu favorito.